Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tempo da espera. Essa vai ser a nossa meditação de hoje e para isso eu convido você a pousar os seus olhos e deixar o seu coração ser circuncidado pela palavra que vai estar lá em Isaías 40:31, que diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nesse versículo há alguns pontos importantes. O primeiro é que há um lugar para a gente esperar, e esse lugar é no Senhor. O segundo ponto é que esperar cansa, e é por isso que fala que o Senhor vai renovar as nossas forças. O terceiro ponto é que a espera, ela tem momentos de flutuação. Tem momentos que você vai estar voando, outras vezes que você vai estar correndo, outras vezes andando. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado enquanto espera. Então, o quarto ponto é que a espera, ela precisa ter movimento. Não pode esperar parado, você tem que se movimentar. E nesse sentido vem uma pergunta: por qual motivo Deus nos faz esperar? E o primeiro ponto é para lapidar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso caráter, limpar ainda algumas manchas, que estão em nossos corações. E para isso, eu trago aqui a história de José. José é um rapaz que foi vendido, foi parar no Egito, trabalhou na casa de Potifar, foi injustiçado, é preso, e lá na prisão ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Para o copeiro, ele diz que daqui a 3 dias, Faraó iria restituir o posto desse copeiro. E ele fala para o copeiro se lembrar dele. Mas a gente vai ver ao longo da história que o copeiro simplesmente esquece de José. É como se o dedo do esquecimento viesse sobre a mente desse copeiro. Mas é interessante que na conversa de José com o copeiro, a gente vê como é que está o coração de José. Porque José, após interpretar o sonho do copeiro, ele fala assim, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me puseste nessa masmorra. Nessa conversa a gente tem o coração de José sendo exposto em palavras. Nesse coração, a gente observa lembranças não curadas, né? Eu fui roubado da terra dos hebreus. Ele lembra e isso ainda dói. E ele fala, eu nada fiz para estar nessa prisão. Então ele tem um sentimento de injustiça. Se Deus não deixa José mais uns 2 anos na prisão, José ele iria subir como governante do Egito, né, com um sentimento ainda pior, que seria o sentimento de vingança. E como governador do Egito, ele iria se vingar de Potifar, da sua esposa e até mesmo dos seus irmãos. Mas o Senhor trata o coração de José, o Senhor lapida, né, o Senhor passa uma lixa fina para que todos esses sentimentos não curados, esses sentimentos de injustiça, possa ter um novo significado. E José, então, quando está preparado, ele sobe como governante do Egito. Então, José ele foi chamado e ele foi um menino abençoado e um rapaz abençoador. Por onde quer que José passou, ele abençoou outras pessoas. Mas se esse coração não fosse lapidado, aperfeiçoado pelo Senhor, quando ele chegasse no posto mais alto, ele poderia cometer vingança por conta de uma ferida ainda aberta, não sarada. O segundo ponto, porque Deus nos faz esperar, é para nos ensinar misericórdia e perdão. E para isso, você pode meditar lá em 1 Samuel 23, que vai contar a história de Davi com uma cidade chamada Keila. Davi está sendo perseguido por Saul. Saul deseja ardentemente matar Davi.
E Davi, ele está fugindo pela própria vida. Mas Davi observa que tem uma cidade chamada Keila, que está sitiada, está cercada pelos filisteus, e é uma cidade que não tem chances nenhuma. Então Davi, ele faz uma coisa, né? Um coração misericordioso, ele vai perguntar ao Senhor se ele deveria ajudar Keila. Esse é um primeiro ponto a destacar. Davi, ele não entra em guerra alheia sem antes consultar o Senhor. E é por isso que Davi não perde nenhuma guerra, porque ele não vai na própria força, mas na força do Senhor. E ele pergunta a Deus: devo ajudar Keila, que está nas mãos dos filisteus? E Deus fala: desce a Keila, porque eu entreguei os filisteus em suas mãos. Bom, Davi vai, ajuda Keila, vence, né? Keila fica livre e Davi fica ali naquela cidade. Mas Saul descobre que Davi está ali. E então Saul vai para pegar Davi. E Davi pergunta ao Senhor: os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? E o Senhor responde: sim, Keila te entregará nas mãos de Saul. Então aqui, qual é o sentimento, né, de injustiça, de ingratidão? Aquelas pessoas que foram ajudadas por Davi, agora são as mesmas pessoas que vão entregar Davi à morte. E o mesmo Deus que falou para Davi: vai, desce e ajuda Keila, é o mesmo Deus que vai dizer: olha, Davi, Keila vai te entregar nas mãos de Saul para que você morra. E é interessante que nesse sentido, Davi, ele não faz birra, ele não reclama, ele não questiona Deus, ele não chora, não, ele não faz nada disso. Davi tem maturidade, ele se levanta e foge junto com seus homens e vai para o deserto, né? E aí tá um ponto importante a destacar. Saul, ele é o rei, né? Ele tá sentado no trono, ele tem um exército numeroso, poderoso, tem tudo o que ele quer. E Davi, ele tá fugindo para o deserto junto com seus homens para não morrer. E eu aprendo que é melhor estar no deserto e ser perseguido, mas ter a presença de Deus, do que estar sentado num trono longe do verdadeiro Deus, longe do verdadeiro rei, do rei eterno. E aí a gente tem esse contraste entre Davi e Saul. E nessa história toda, o Senhor faz Davi esperar, né, até subir ao trono, mas vai lapidando o coração de Davi. E nessa história da cidade de Keila, o coração de Davi é lapidado no perdão e na misericórdia. Um outro ponto interessante, e o porquê Deus nos faz esperar, é porque durante esse processo de espera, ele nos permite evidenciar a nossa confiança nele, né? Em ambas as histórias aqui faladas, a gente vê que foram situações injustas. E quantas vezes nós seremos injustiçados, maltratados, humilhados, escravizados, e nós não podemos nos vingar? A vingança não é e jamais pode ser a nossa alternativa. Porque lá em Romanos, está dizendo, Romanos 12, 19, diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O porquê que Deus faz esperar? O terceiro ponto é para provar a nossa fé e nos fazer ver milagres. E nesse processo de espera eu quero trazer a história de mulheres inférteis que esperaram confiando no Senhor e tiveram em seus ventres grandes homens de Deus. E aí vocês sabem, né? A Ana que esperou e teve Samuel, Rebeca que esperou, teve Esaú e Jacó, Sara que esperou e teve Isaque, Isabel que teve João Batista. É necessário que nós possamos esperar que o Cronos de Deus, que o nosso Cronos, melhor dizendo, né, o nosso tempo cronológico se alinhe com o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Então,
é necessário que o nosso cronos, o tempo do homem, se alinhe com o tempo de Deus, o kairos de Deus, para que as coisas aconteçam. E nesse processo de esperar esse alinhamento é onde está a confiança e é onde nós somos lapidados no processo de espera. E o homem mais lindo que existe, ele esperou. Jesus esperou 33 anos na terra, ele tinha um grande propósito, ele não se apressou em nada, ele não correu em nenhum momento, ele esperou o tempo de Deus. Então que você possa esperar também. Entenda, nós esperamos no Senhor não é só para um casamento terreno ou para obter coisas ou situações que o nosso coração deseja, mas o tempo de espera no Senhor é para algo ainda mais excelente, é um tempo de espera em que nós estamos sendo lapidados, nossa alma está sendo lapidada para um casamento eterno, um casamento com o Cristo, o Filho de Deus. E nesse processo de espera, nós temos o nosso caráter lapidado, nós temos a nossa confiança firmada, sabendo que Deus é Ele que vinga, e é melhor silenciar e deixar que Deus responda, né, as afrontas. Nós aprendemos a confiar no Senhor. No processo de espera, nós podemos ver milagres acontecendo, como mulheres inférteis gerando grandes homens. No processo de espera, nossa alma é lapidada, nossa alma é aperfeiçoada para então conhecer mais de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Pai Santo, muito obrigada porque é tão difícil esperar, Senhor, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças no processo de espera por coisas terrenas que desejamos. E ao longo desse processo, o Senhor aperfeiçoa o nosso caráter, o Senhor nos ensina a confiar em Ti, o Senhor nos ensina a entender que dentro do impossível, o Senhor faz possível, que aquilo que nossas mãos não podem alcançar, as Tuas mãos alcançam. No processo de espera, o Senhor limpa o nosso coração, um coração que é pecaminoso, um coração que desconhece os Teus desígnios. O Senhor limpa, purifica, santifica e alinha o nosso tempo com o Teu tempo, o nosso tempo cronos com o Teu tempo kairos, e a Tua vontade prevalece sobre a nossa, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada por nos fazer esperar, mesmo que seja difícil. Muito obrigada por nos fazer esperar, mesmo que seja doloroso, mesmo que nós, às vezes, não entendamos esse processo de espera. Mas se o Teu Filho, Jesus, esperou 33 anos para realizar o Teu propósito, Pai, que nós possamos ter sabedoria e possamos ter paciência para esperar que o Teu propósito também se cumpra em nossas vidas. Que a Ti, Senhor, seja a honra, a glória para todos sempre, ao longo da nossa espera. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Forte abraço, boa semana. Vale a pena esperar. Espere no tempo de Deus e você terá uma alma lapidada e os sonhos alinhados com o Senhor e realizados por Ele mesmo. Tchau.